consumir. De tudo um pouco, pode consumir, pode consumir. De tudo um pouco, pode consumir, pode consumir. De tudo um pouco, pode consumir, pode consumir. De tudo um pouco, pode consumir. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Consumir de Tudo Um Pouco. Esse é um podcast que a gente conversa sobre algumas narrativas amorosas e hoje a gente vai falar sobre essas narrativas e o tarô. Lembrando, gente, que é um podcast que faz reflexões em torno dos relacionamentos amorosos e não temos nenhuma resposta, só muitas perguntas. Para me ajudar a refletir sobre o tarô, o consumo e o amor, eu tenho aqui a Gabriela. Ela é a minha... Posso falar cartomante, Gabi? Como claro. Ela é minha cartomante pessoal, com ela que eu me consulto, e ela topou de vir aqui falar comigo sobre esse assunto tão legal. E eu queria que você se apresentasse, Gabi. Quem que é você aí na vitrine da vida? Fala pra gente. Bom, eu sou uma jovem muito curiosa. Eu acho que eu tenho muito que aprender ainda na vida, inclusive de oráculo. Mas eu sempre fui fascinada pela psique feminina em especial. E mais tarde, ali aos 22 anos, eu fiquei fascinada por um outro universo que eu achava que era um universo à parte, que era a espiritualidade. E depois eu fui descobrindo o quanto, na verdade, tudo é tão integrado, tudo é tão vivo e nos dá tanta vida e possibilidade. Então, eu sou uma mulher de 25 anos, ainda com muito a aprender, sou terapeuta energética, com a formação em Theta Healer, sou médium, tenho um desenvolvimento mediúnico, já trabalhei com incorporação, sou médium ostensiva, então assim, sabe aquela mediunidade que é o tudão? É aquilo, é aquela bagunça toda, mas que no final é muito bom. Responsa, hein? É muita coisa, exige bastante, mas é maravilhoso. Eu sei. E a Gabi também, ela tem, né? Ela é bem. Depois eu vou deixar as redes sociais dela, mas ela é muito ativa, ela fala de muitas coisas legais. E ela também faz umas leituras, ela faz leitura, obviamente, né, individual, mas ela também faz umas leituras coletivas que eu acho bem assertiva, mas a gente vai falar sobre tudo isso hoje, Gabi. E eu também tenho, assim, eu tenho uma... Não sou... eu sou curiosa também, mas não no seu nível, assim, de sabedoria. Mas eu sempre tive muita curiosidade para coisas, assim, para esse ocultismo, sabe? Coisas ocultas, as coisas que a gente, sei lá, a gente não tá, né? Não é palpável, assim. Eu cresci numa família católica, bem católica. Minha mãe é super católica. Então, minha mãe acredita no catolicismo, assim, sabe? Minha avó, meu avô... Mas eu sempre fui, assim, aquela que gostava de ir no centro espírita. Tinha um terreiro perto da minha casa, que eu ia lá direto. E aí, depois, a mãe de santo descobriu que eu estava indo escondido. Eu era bem nova, sabe? As pessoas tinham medo, eu não tinha. Eu gostava sempre de cartomante, da brincadeira do copo. Eu sempre tive essa curiosidade, assim, para as coisas ocultas, assim. E eu acredito muito nisso, assim, né? Tenho muito essa vibe mística, digamos, assim. Mas eu te chamei aqui, Gabi, mas porque uma vez eu gostaria de dar o crédito para essa pessoa, mas eu não lembro, que isso faz algum tempo, mas foi em algum vídeo no Instagram, assim, uma cartomante falando que as consultas dela, 90% da tiragem era sobre o amor. Né? Então, assim, eu achei muito alto, assim, tipo assim, 90% das pessoas que vão consultar com essa cartomante específica, que adoraria ter achado ela novamente, mas eu não achei, não lembro quem era. Ela afirmou isso. 90% das minhas consultas são mulheres, detalhes, né? Mulheres, não homens. Então, assim, é uma coisa mais procurada por mulher. Eu acredito, não tenho nenhum dado assim, mas eu acredito. E que, né, muitos procuram para saber do amor, assim. Como que é o perfil das suas clientes? Melissa, é muito curioso isso, né? Porque eu trabalho, na verdade, com mulheres e o público feminino. Tanto é que sou ativa no Instagram e nas outras redes justamente para ter um papo terapêutico, né? Levar isso para as mulheres. Mas, mesmo quando eu abro e eu converso com colegas de trabalho, o público é o mesmo. Em peso, são as mulheres. E são mulheres jovens, desde, assim, é muito engraçado, assim, porque tem uma galera jovem ali dos 18 anos, tem meninas adolescentes que me procuram e eu não tiro. Eu falo, olha, quando você fizer 18 anos, a gente pode fazer uma leitura.
Mas a média de idades ali das meninas que me procuram é nessa faixa de 25 a 40, 50 anos. Eu já tive algumas clientes de 70, acho que a mais velha tinha 76 anos. Não me recordo de ter atendido uma pessoa mais velha que isso, mas no geral são mulheres ali entre a faculdade e o começo da vida adulta, ainda passando por muitas angústias. São mulheres também, o que eu vejo assim, de todos os jeitos, sabe? Tem mulheres que trabalham de faxina, a juízas, a pessoa. É muito diversificado, porque todo mundo tem a mesma coisa ali, tá todo mundo procurando uma coisa só: o amor. E todo mundo está querendo encontrar este amor. Nessa primeira nota, eu chamo a atenção para a questão que a busca por um relacionamento amoroso é majoritariamente uma preocupação feminina. Isso não significa que os homens não sintam ou não desejem se relacionar, mas dificilmente essa busca ocupa um lugar tão central em suas vidas quanto ocupa na vida das mulheres. E é nesse ponto que a gente fala sobre consumo. Quantas mulheres não investem em tempo, dinheiro e energia na tentativa de se compreenderem, se curarem ou se prepararem para amar e serem amadas? E, Gabi, por que você acha que as pessoas recorrem ao tarô quando o assunto é amor, assim, para saber? Porque tem várias perguntas que a pessoa pode falar, né? Pode perguntar se os caminhos estão abertos, se ela vai achar alguém de determinada pessoa, o que a determinada pessoa sente por ela, né? Por que você acha que as pessoas procuram tanto, assim, o tarô, assim? Se eu fosse te dizer uma coisa, talvez seria o óbvio, mas eu não vou responder o óbvio, embora ele faça parte da minha resposta. Quando as mulheres elas procuram o tarô, as pessoas em geral, eles querem saber alguma coisa da vida deles. Eles estão ali numa busca de saber se vão ter uma satisfação, se vão ter uma realização dentro de algum campo campo amoroso, afetivo, profissional. Mas ali, Melissa, quando a gente olha de forma inconsciente, é uma busca por si mesmo. É uma busca de entender o porquê que eu tenho essas reações. Tanto é que eu já analisei o perfil das minhas clientes, as clientes mais antigas, quando elas começavam com o tarô, e eu também fui assim. Quando eu iria fazer uma consulta com a taróloga, ficava um dia todo na ansiedade e morrendo de medo de ouvir o resultado dos áudios. Sabe aquele nervoso? Ai, meu Deus, e se ela me falar que meu crush não gosta de mim, que ele não tá afim? E se ela me falar que não tem caminhos com esse homem que eu tô amando? Então, elas geravam realmente uma crise de ansiedade muito profunda. E a gente vai trabalhando isso nas consultas. Mas com o tempo, a partir do momento que elas vão usando a ferramenta mais vezes, entendendo como funcionam as dinâmicas, buscando o autoconhecimento, porque eu sempre trago o auxílio, assim, o autoconhecimento nas minhas consultas. Olha para isso aqui dentro de você, você é capaz de fazer isso, a espiritualidade mostra essa informação sobre você, sobre o seu campo energético, use isso a seu favor. Mas ali, o que eu acho de mais incrível, de mais interessante, é o amadurecimento das mulheres, que com o tempo elas vão entendendo, vão respirando, vou consultar a Gabi só para ter certeza, ou para ver se estou no caminho mesmo, se é uma pessoa bacana, se ela não vai me causar sofrimento. Mas ainda há uma busca muito grande de controle, pelo medo de ser machucado, pelo medo de ser traído, de ser rejeitado, de repetir situações do passado. Então, quando ela tá ali, às vezes, para saber a vida do fulano, não é simplesmente por uma curiosidade ou uma fofoca astral. É porque ela tá procurando entender dentro dela essa bagunça. O porquê que eu tô manifestando um triângulo amoroso. Por que eu nunca sou assumida? Então, o tarô, ele traz respostas e mais rápidas que normalmente a gente consegue ter do que em terapia ou processos longos. Não que não são necessárias. E, inclusive, eu sempre indico e faço há mais de 15 anos. Mas, principalmente, dentro dessa visão, assim, de amadurecimento e a procura de autorrealização. Então, é assim, eu vou te falar, porque quando eu, né, tenho interesse no tarô, né, na cartomancia no geral, assim, há muito, muito tempo, assim, eu não leio, não, eu comprei um tarô agora, mas eu não sei ler, eu tô brincando com as cartas, até no livrinho fala para você tirar, né, uma carta por dia, para você fazer um ritualzinho, acender um incenso, embaralhar e pensar assim, o que eu tenho que aprender hoje? Tirar uma carta, aí eu olhar aquela carta, escrever sobre a carta, né, intuitivamente.
Mas não é uma coisa fácil, eu imagino, assim, de você aprender, né? Requer estudo, enfim, você tem que estudar as cartas, tem que saber como que elas se conversam entre elas. Então, eu vou pegando uma coisa aqui e tal. Eu não tenho interesse de fazer isso profissionalmente, mas eu gosto muito. Mas eu, antigamente, quando eu comecei, aí a primeira cartomante que eu conheci, assim, foi a mãe de uma amiga minha de infância. Eu não tenho mais contato com ela até não é mais cartomante, ela abandonou, ela não se sentia mais nisso. Ela não gostava de ler pra gente também, né? Tipo assim, ela não gostava também, mas às vezes eu insistia, assim, sabe? Então foi a primeira. E ela usava tarô normal. Tarô normal, não. O tarô dos arcanos maiores e menores lá. Não sei se É é o mais tarô. claro. Não sei se eu posso falar isso. O tarô, ele tem 78 cartas e ele é igual em todos. No sentido da estrutura, né? Os arcanos maiores, os menores, né? A corte, ali os números. Então, assim, o tarô ele tem a mesma estrutura, muda a imagem, às vezes a forma de leitura. Como o baralho cigano. Tem o baralho cigano que a gente lê de forma que fala assim, a leitura brasileira, mas também tem a leitura francesa, que é diferente. As cartas podem ter significados diferentes. Entendi. E aí, beleza. Aí ela lia um tarô, não vou lembrar qual que era o tipo. Mas era um tarô, esses 78 cartas, com os arcanos maiores, menores, enfim. Aí, depois de um tempo, eu conheci uma outra cartomante, que era a cartomancia, que ela usava o baralho mesmo, a carta do baralho, o baralho. O baralho é aquele que a gente joga, truco, cacheta, aquilo, ela usava aquilo. Que são os arcanos menores do tarô, que são os naipes. A corte, os naipes arquétipos. E aí, beleza. Só que eu tinha um relacionamento com o tarô que era assim, era muito na ansiedade, entendeu? Era muito na ansiedade. Aí eu conheci um outro tarólogo, um homem, que aí ele que começou, na verdade, ele era reiki, ele fazia reiki, e uma vez eu fui fazer um reiki com ele, e ele falou, eu vou te dar de presente 10 sessões. E aí eu fui fazer, e numa das sessões, ele falou que se ele quisesse, ele trocava para mim por uma leitura. E aí ele me explicou algumas coisas, assim, não sei se ele me explicou, foi ali que eu entendi, assim. Que o tarô é uma ferramenta que não é de prever futuro, né? Que é a energia do momento, que existe ali um tempo, que você não pode ficar lendo o tarô toda hora, né? Querendo tirar a carta do tarô toda hora, que existe uma energia para reverberar. Ele falava que era no mínimo 21 dias, era o que ele falava, assim. E aí eu comecei a ter uma relação diferente com o tarô, entendeu? E aí de usá-lo como uma ferramenta de aconselhamento mais mesmo, entendeu? Não de, ai, nossa senhora, né? Eu sempre, a minha questão profissional sempre foi muito maior que a minha questão amorosa, então era sempre essa a minha inquietação, né? Mas eu levo muita bronca do tarô, você sabe, eu levo bronca. Então eu tenho que pedir uma leitura no momento que eu tô bem, porque nunca falo o que eu quero ouvir, nunca. Eu acho que eu nunca tive uma leitura que o tarô falou assim, tudo que eu queria ouvir, né? Mas aí, dito tudo isso, que eu acho que as pessoas procuram assim, você acha que a pessoa, quando ela começa a procurar, a maioria não é movida por essa ansiedade, essa necessidade de controle? Seja, né? A gente está falando aqui de amor, aí geralmente, né, daquele cara que geralmente quem procura não tá bom, né? Eu imagino. Se tá tudo bem com o cara, não sei se é nessa hora que as pessoas procurem, ou com a mulher, né? Digamos que estou falando aqui, que a gente está falando que é a mulher. Eu tenho essa impressão que as pessoas procuram para saber de uma coisa rápida, assim. Você acha que eu estou errada? O que você acha sobre isso? Eu acho que sim e não. Vou te falar uma coisa assim, interessante. As mulheres, primeiro, elas não procuram o tarô somente quando tá ruim as coisas. Porque eu trabalho com mulheres, Melissa, que sofreram muito trauma, que sofreram situações de abuso. Então, elas realmente elas querem controlar tudo. E às vezes a tentativa de controlar, não dá conta de controlar a si mesmo, seus sentimentos, ela quer descobrir coisas para conseguir controlar a situação e ficar mais tempo ou prender a outra pessoa. Né? Então, assim, o tarô, ele vem principalmente dentro dessa visão de descoberta, de adivinha. Que homem que eu vou casar? Eu vou conseguir ter filhos a tempo? Eu vou me satisfazer nessa área da minha vida? Vem muito com essa questão, principalmente.
A gente vê que as pessoas elas querem um resultado rápido e assertivo. Quando eu falo assertivo, não pelo resultado das cartas serem verdadeiros ou não, mas assertivo no sentido de, ei, faça isso, faça aquilo e muda a sua vida. Elas querem um medicamento rápido, elas querem um tratamento que vai resolver toda a vida delas. E elas esperam que o tarô aconselhe, olha, se você fizer isso, esse homem é seu para sempre. Elas não querem lidar com a frustração. Então, a maioria das mulheres que me procuram, elas estão bem com cara e elas querem descobrir sobre a situação para ver se vale a pena se entregar sentimentalmente. Elas acabaram de conhecer o homem, teve o primeiro date, foi incrível. Corre para falar comigo, Gabriela, como é que é essa pessoa? Essa pessoa eu posso confiar? Ele tá ficando com outra? Ele me ama? Uma ansiedade enorme. Mas aí, justamente, de novo, o tarô, de uma forma consciente, ela tá sempre procurando saber do outro, mas ele, de forma inconsciente, ela quer se entender. Nessa segunda nota de rodapé, quero falar sobre como os relacionamentos, sobre a ótica do consumo, são regidos por lógicas de certeza, garantia e performance. Muito mais do que sentimentos espontâneos, o vínculo amoroso é atravessado por simbolismos que refletem expectativas de valorização e reconhecimento. O desejo intenso de ser amada se expressa de forma performática e a busca por essa assertividade nas relações é moldada por uma lógica super consumista que exige resultados, respostas rápidas e validação constante. E as pessoas, elas consomem muito sobre amor, muito mais do que sobre dinheiro, porque tem mulheres que estão desempregadas, tem mulheres que não têm futuro nenhum no sentido financeiro, elas sabem disso, mas na cabeça delas, se elas conseguirem um homem, elas estão seguras. Elas vão passar pelo buraco, mas elas vão entrar no buraco junto com o homem, não vão entrar no buraco sozinhas. São mulheres que não têm dinheiro para fazer o básico, mas que juntam dinheirinho para saber da vida do fulano, que não gasta R$1 para levar ela para tomar um café. Para comer um espetinho e tomar um litrão, né? Como as meninas não fazem isso. E é muito interessante, porque quando eu atendo mulheres, eu vejo assim, o quanto elas estão preocupadas com a beleza física, mas não tem autoestima nenhuma. Elas estão preocupadas em gastar o dinheiro delas com coisas que vão trazer uma coisa rápida. É um gloss, é uma bolsa, é um tarô, é um passeio com as amigas para meter o louco, comer uma pizza. Gastam muito com comida também. A gente está falando de emoções, né? Tudo que lida assim, com emoções, porque não sabe lidar com aquilo. E não saber lidar com as emoções, elas descontam em alguma coisa ou procuram um prazer temporário. Não que a gente não pode ter um prazer temporário, mas quando a gente está sempre gastando o nosso dinheiro com isso e o nosso tempo com isso, é hora da gente parar e olhar um pouco. Opa, eu já sou adulta. Adulto faz o que tem que ser feito. Adulto precisa de uma motivação, isso é ótimo, né? Motivação. Precisa ter alguma coisa para conduzir uma ação. Mas o adulto ele não precisa estar animado, feliz e alegre para realizar alguma coisa ou ter que olhar para alguma coisa. E há uma ilusão em filmes, em vídeos na internet, nesse mundo de influencers também, que é a ilusão do amor rápido, do amor que acontece rápido e é uma delícia. É a fulana que namorou, casou, teve filhos muito rápido. Então eu não consigo ter isso, eu quero ter isso. E se eu não tenho isso, eu sou frustrada. E se eu não tenho isso, Deus me odeia, Deus é injusto. E pessoas que querem procurar alguma coisa para resolver a dor delas, mas é só placebo. É tapa-buraco. É tapar o sol com a peneira. Elas não gastam dinheiro com algo que realmente a longo prazo vai proporcionar o que elas procuram. Não gastam dinheiro com uma terapia, com uma academia, porque tá todo mundo querendo algo rápido. Sem se comprometer com o processo. A coisa do dinheiro é muito louca, assim, né? Porque você é uma cartomante, né? Que fala, não, ó, não quero mais seu dinheiro, não é por aí, não é assim que você vai resolver. E você também já falou que não faz esse tipo de coisa, né? De amarração amorosa, desses trabalhos, de coisas, né? Desse tipo. Mas eu imagino que deve ter muita gente que faz,
né? E que deve também custar bem caro. Eu nunca procurei nada desse tipo, assim, nunca fui atrás desse tipo. Eu lembro um vídeo que você falou que a gente, né, sobre o adoçamento, que eu nem sabia dessa palavra, né? Que eu lembro que eu tenho uma amiga que ela fazia aquela coisa aquelas meditações para ficar chamando, sabe, fazendo meditação para o cara mandar mensagem, sabe, essas coisas, assim. E eu lembro quando eu vi, eu falei, olha, pare agora, eu mandei o seu vídeo para ela, falei, pare agora, porque isso não é legal, porque eu imagino que não é legal mesmo, né? Não, você está interferindo sei lá, numa energia do cara, sei lá, enfim. Mas quais são os maiores pedidos, assim, dessa questão de, tipo assim, traz o ex de volta, é o que mais pede? Qual que é o maior pedido, assim, que as pessoas chegam para você querendo fazer esse tipo de trabalho, mesmo que você não faça? Melissa, só uma coisinha assim, que é uma história que eu acho muito engraçada, de uma mulher que me procurou, até conta essa história lá no Instagram bastante. Uma mulher, ela me procurou, e quando ela me procurou, eu sugeri para ela fazer divórcio energético com o ex, né? Que é um tratamento, é uma consulta que na época era R$ 200. E assim, você faz o divórcio, a gente vai fazendo um tratamento. E ela, não, mas eu não tenho condição financeira, e sumiu. E sumiu assim, de nem me responder mais mesmo assim. Passou um tempinho, ela me mandou outra mensagem. Uns dias depois, Gabriela, você faz uma amarração para mim? A fulana me cobrou 3.000, mas você faz por 2, tipo 1.000 e alguma coisa, 2. Eu fiquei tão chocada que ela tinha... O dinheiro dela foi para isso, entendeu? E assim, Melissa, tem amarração que, pasme, é 20, 30 mil reais. A Nossa gente tá Senhora, falando sim. assim... As pessoas pensam que quem faz isso é muito interessante. Isso aqui é um babado que eu vou revelar para vocês. A maioria das minhas consulentes, que na verdade assim, nem são minhas consulentes que me procuram para fazer trabalho de amarração, magia, são evangélicas. E são pessoas ricas, que têm bastante condição financeira. É juíza, professora de universidade, delegada. Esse pessoal do direito é muito engraçado, assim, não sei se é uma coincidência, mas eu vivo atendendo pessoal do direito que vem fazer amarração e normalmente é aquela bem cristã, bem conservadora, mas está querendo prender o namorado ou o ex-marido ou o marido porque sabe que ele gosta de dar umas escapadinhas. Então, isso assim, é bem interessante o perfil. Porque quem é da macumba mesmo, quem é da magia, da bruxaria, sabe do peso de algumas coisas. A não ser que tenha uma outra religião, como na Quimbanda, que é ok fazer isso e tudo mais, mas isso é outra história, é muito interessante, porque as pessoas pensam que aqui faz amarração, com preconceito eles falam, é macumbeira, é aquela que mexe com coisa do diabo. E não é bem assim. É mulher pobre. É muitas mulheres pobres que realmente faz junto ali o dinheiro, 13º e tudo para fazer, mas muitas são mulheres bem ricas, bem sucedidas financeiramente também, que vêm na procura de, eu tenho satisfação em todas as áreas da minha vida, mas no amoroso não vale. E aí é onde elas procuram resolver isso através de um trabalho magístico e não de um processo de autoconhecimento e entender o que está ligando elas àquele tipo de padrão de energia. Nessa nota de rodapé, quero explicar que o consumo e a religião caminham juntos em muitos aspectos, desde produtos voltados à fé até serviços espirituais que prometem respostas e soluções. Essa relação se intensifica, obviamente, quando o assunto é relacionamento amoroso. Na busca por um relacionamento, até mesmo convicções religiosas firmes podem ser flexibilizadas. Muitas mulheres, por exemplo, ainda inseridas em contextos religiosos muito mais rígidos, como o meio evangélico, recorrem a práticas como o tarô ou outras formas de orientação espiritual. É como se, diante do desejo de ser amada e amar, essas práticas fossem toleradas, desde que feitas em segredo. Isso revela que o consumo efetivo pode atravessar até crenças mais profundas, reconfigurando fronteiras entre o sagrado, desejo e o mercado. Ô, Gabi, isso eu achei interessante também, né? Você acha que essa questão, assim, as pessoas estão querendo comprar uma certeza, querendo comprar o amor, porque a gente tá, né? A gente vive na sociedade do consumo, né? Onde consumir faz parte da nossa vida o tempo inteiro, e a gente, hoje em dia, com dinheiro, a gente consome, a gente, né, tem o corpo que a gente quiser, entre aspas, né? A gente vê
famosos aí, e nem precisa ser tão rica, nem tão famosa, porque hoje em dia os médicos fazem, né, consórcio, parcela em 24 vezes, então você compra o corpo que você quer, você compra o cabelo que você quer, né, você vai comprando coisas que, sei lá, né, não era tão possível comprar assim, né, sei lá, muitos anos atrás. Você acha que isso é um reflexo, assim, tipo, quero comprar o amor, como se o amor fosse algo de comprável, assim? O que você acha que é isso, assim, na sua opinião? Melissa, eu não vejo assim. Primeiro eu vou te falar uma coisa. As mulheres que me procuram em massa, elas me procuram porque elas querem ser amadas. E ali no íntimo dela, toda mulher quer ser amada. Só que é um segredo. É um segredo que eu não consigo verbalizar às vezes por ter vergonha, por achar, ter tanta baixa autoestima que eu acho que se eu contar isso para as minhas amigas, elas vão rir, vão me achar encalhada, elas vão achar que tem alguma coisa de errado comigo, com a minha aparência física, e vai alimentar muito mais a minha insegurança. As mulheres que eu procuram, elas não querem ter posse sobre um homem, mandar em um homem, comprar um homem. Elas querem comprar uma estabilidade. Elas querem comprar alguma coisa para preencher a noite que ela não consegue ficar sozinha. Ela quer comprar o sexo com uma pessoa, mas não no sentido de ir lá pagar para ter uma pessoa. Senão elas poderiam fazer isso aí de outras formas. Mas algo sentimental, algo emocional dentro delas. A carência, a vontade de ter alguém, de compartilhar o mundo com alguém, de ter uma troca, de ser ouvida, de ser escutada. E muito do que me reclamam é isso. Gabriela, eu tenho tal pessoa. A gente tem relação íntima bacana. Só que eu não sou ouvida. E por eu não ser ouvida, eu acho que eu não sou amada. Porque é como se eu só servisse para isso. E talvez se eu fizesse algum trabalho, ou quando eu fiz um trabalho, quando elas me contam, eu estava buscando que ele me enxergasse como uma mulher sensual também. Ou como uma mulher encantadora, ou que alguma coisa, alguma entidade pudesse fazer com que ele olhasse para mim como a mãe dos filhos dele. Melissa, isso é muito comum. Elas não querem comprar um homem, entre aspas, elas querem ter um momento. E elas investem bastante dinheiro para ter esse momento. Só que é uma ilusão. Até porque dentro do processo de magia é igual oração. Oração é uma magia. E acaba. Você tem que estar sempre fazendo ali. Quando isso passa, gera outras consequências. Chegamos ao fim desse episódio com a provocação que o amor vende e vende muito. As mulheres, especialmente, são constantemente atravessadas por essas promessas. Estão sempre em busca de relacionamento e mesmo quando estão em um, muitas vezes seguem alimentando a idealização de que esse vínculo será capaz de preenchê-las por completo. Quando eu estiver com alguém, serei amada, ouvida, vista. Nós mulheres temos apostado muitas fichas no amor romântico, influenciadas pela mídia, pela cultura e por uma estrutura social que nos ensinou a fazer dos relacionamentos o centro da nossa existência. Não há nada de errado em querer amar e ser amada, que isso fique muito claro, mas é urgente que sejamos responsáveis por nossas próprias vidas, desejos e caminhos. Nos encontramos no próximo episódio. Te aguardo e nos vemos em breve. Pode consumir, de tudo um pouco, pode consumir, pode consumir, de tudo um pouco, pode consumir, pode consumir, de tudo um pouco, pode consumir, de tudo um pouco, pode consumir.